Amém, aleluia. Hebreus capítulo 10, o verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos continuar lendo o capítulo 11, o início diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém? Se você ainda tiver um pouquinho de paciência, vai lá no verso 32 do capítulo 11, diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Você pode orar, Pai? Toda honra, toda glória e toda adoração seja dada ao Senhor. Estamos diante, Senhor, do momento do culto onde nós dependemos da Tua instrução, onde nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade, à Tua soberania, à Tua palavra, Senhor, viva e eficaz. Por isso nós te pedimos que a Tua palavra nos avive e que a Tua palavra tenha eficácia, Senhor, nas nossas vidas. Não duvidamos do poder da Tua palavra, mas desejamos, Senhor, que ela seja eficaz em nós também, que nada se perca, que tudo seja para a glória do Teu nome, que a Tua palavra nos mostre o caminho por onde nós podemos passar, devemos passar, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Eu não quero tomar muito tempo, não falar muito no dia de hoje. Eu quero trazer uma mensagem um pouco mais concisa, objetiva, até para que a gente não se perca no conteúdo, naquilo que precisa ser dito. Às vezes a gente fala muito e no muito falar, muito aprendizado, mas a gente fica com aquela sensação: que palavra maravilhosa, mas e aí o que o pastor falou? Não sei, esqueci. Hoje eu quero ser objetivo porque eu quero falar de um tema específico: fé. Falar da fé. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé, então nós dependemos da fé. Fé é o Senhor que nos dá, fé é um dom, fé nós recebemos do Senhor. Quando não temos a fé suficiente, nós devemos orar ao Senhor dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Isso não é incredulidade, isso é um desejo. Você não pede dons ao Senhor? Nós buscamos tantos outros dons e a fé é um deles. Então, se te falta, peça sem duvidar, porque você vai receber em nome de Jesus. Fé para você ir, para você avançar. Jesus disse que se a sua fé for como um grão de mostarda, nós costumamos dizer do tamanho, mas o texto original não diz do tamanho, o texto original diz como. Jesus não está falando da fé pequenininha, Ele estava falando da fé como um grão. O que é um grão de mostarda? O grão é pequeno, o grão de mostarda é desprezível, o grão de mostarda não é valorizado, mas Jesus disse que quando uma vez plantado na terra, ele dá uma grande árvore, uma grande hortaliça, com capacidade inclusive das folhas do seu tamanho produzir sombras, folhas e frutos alimentarem, onde até os pássaros vêm e se abrigam debaixo nos seus galhos, debaixo das suas folhas. Jesus estava dizendo o quê? Que a fé é poderosa,
que a fé, ela parece ser algo desprezível, mas ela faz toda a diferença na vida daquele que anda nessa terra. Você tem algo que o mundo está procurando. Você recebeu algo. Se você é salvo, se você entregou a sua vida a Cristo, você já tem fé, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é um mistério da graça, é algo poderoso. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Escolhi para vocês irem dar frutos. Ou seja, nós achamos que aceitamos ao Senhor, mas antes de nós aceitarmos o Senhor já estava trabalhando no nosso coração, colocando fé para que nós pudéssemos exercer essa fé, na confiança de que o nosso Redentor ressuscitou e voltará. Então tudo que temos é dele, dele, por ele, para ele são todas as coisas, até a fé. Só que se por um acaso está te faltando fé para você vencer alguma coisa, para você passar por algo, peça sem duvidar, peça nessa noite. Essa noite o Senhor está preparando aqui um grande banquete de fé, para colocar fé, para você vencer os teus desafios, fé para você alcançar os teus propósitos, fé para você se tornar também na tua geração um herói da fé, na tua família um herói da fé, alguém que receberá do Senhor e será uma referência. Nós estamos diante de um capítulo, o capítulo 11, o final do 10, o 11 inteiro, ele é um capítulo de um rol, de uma expressão de homens e mulheres que venceram, que conquistaram, que alcançaram, que foram, que realizaram, que experimentaram tudo que aconteceu na vida deles por causa de um elemento: a fé. Unicamente a fé. Teve um pai que olhou para Jesus e disse: Pai, Jesus, eu creio, aumenta, me ajuda a vencer a minha incredulidade, aumenta a minha fé. Tudo é pela fé. E o que é fé? É simples, fé é confiança. Confiança em Deus. Não é em nós mesmos, não é na nossa capacidade, não é nas nossas habilidades. Fé não é esperar mais de si, é esperar mais de Deus. Fé é confiar plenamente que existe um Criador, e não só um Criador, mas um governador de tudo que criou. Fé é confiança ao ponto de se submeter. Tem muita gente que diz: eu creio em Deus. Existe um Deus, eu creio, existe um Criador, existe alguém, uma força, uma mente, uma inteligência, algo superior, incompreensível. Tem muito crente agnóstico, você sabia disso? É o camarada que ele crê que existe um Deus, mas Deus está muito distante para se preocupar com ele. Existe uma força superior por aí, mas ela é muito além da compreensão, e por isso não há como ter contato com essa força. Existe, mas é ela lá e eu aqui. Isso não é fé, isso é inteligência. Porque eu creio que tem que ser muito mais doido para negar a existência de um Deus do que para acreditar em Deus. É muito mais difícil tentar provar a inexistência de Deus do que se convencer de que Deus existe. Porque a natureza revela a glória de Deus, a criação manifesta a glória de Deus. Se você parar um pouco de olhar para dentro de si, só contemplar 30 segundos algo criado, você vai ver a glória de Deus, vai ter que dar glória ao Senhor. Então, acreditar que existe um Deus, isso é um ser inteligente pensando. Isso não é fé. Fé é crer, confiar e se submeter. Eu confio ao ponto de depender totalmente dele. Eu confio ao ponto de saber que ele criou, mas ele também governa. Eu confio ao ponto de saber que ele fez, mas ele continua exercendo autoridade. Eu dependo dele. O meu respirar, o meu levantar, o meu amanhã só será possível se ele me levantar. Não será possível na força do meu braço, será possível na misericórdia dele, que é inesgotável, não tem fim, se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, por essa manhã.
Obrigado, Senhor, por esse dia. Não é acreditar que teve um Deus que criou todos os dias, que criou o mundo, mas é um Deus que cria a cada dia. Este foi o dia que o Senhor fez, por isso nos alegremos e nos regozijemos nele. Ele fez esse dia. Se Ele desejar, amanhã Ele fará um dia poderoso para nós, e nós cremos, e será um dia de vitória, um dia de paz, um dia de crescimento, um dia de viver as promessas do Senhor. Como? Pela fé, sempre pela fé. Fé é confiança, basicamente isso. E aí o texto vai dizer: não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Eu quero apenas aqui trazer uns conselhos práticos que a Bíblia nos ensina sobre viver pela fé. E o primeiro deles é: não abra mão de jeito nenhum da fé que você tem. Não abra mão da confiança que você tem, porque você será ricamente recompensado por causa dela. Às vezes a gente começa pela fé, mas a gente termina pelo esforço. Às vezes nós damos um passo de fé, mas logo uma tribulação acontece e nós damos 2 passos de incredulidade para trás. Não abra mão da confiança. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que te governa? O que determina os teus passos? É a confiança num Deus que te chamou e prometeu, ou as circunstâncias que são adversas hoje? Não abra mão dessa confiança. Qual é a confiança que você tem? Que tu e a tua casa serão salvos? Existe uma promessa: você e a sua família serão salvos. Creia no Senhor Jesus. Não abra mão dessa confiança. O seu marido será salvo, a sua esposa será salva, os seus filhos serão salvos. Não abra mão da confiança que você tem. Ah, mas é porque você não sabe, eu estou orando há 10, há 5, eu estou passando uma tribulação, é um problema, cada vez que eu oro parece que piora. Não abra mão da tua confiança, pois você será, diz a Bíblia, ricamente recompensado. Você está esperando as recompensas celestiais? Então não abra mão. Ah, eu já cansei de orar, eu já fiz tudo o que eu podia. Tudo bem, mas o impossível não cabe a você mesmo. Faz tudo o que você pode e deixa o Deus do impossível mostrar o poder dele na sua vida. Só não abra mão da confiança. Chega disso. Chega de murmurar, chega de duvidar das promessas. Chega de duvidar, porque quando a gente começa a amaldiçoar, quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa a proferir, declarar palavras de incredulidade, nós não estamos confiando no Deus que chamou, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não abra mão dessa confiança, não é em você, é nele. Ele tem propósito e Ele tem responsabilidade com a sua palavra. O seu papel é só crer. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Já fiz todos os cálculos matemáticos, não tem como. Eu conheço um Deus que abre mar. Quando não abre, faz você passar por cima, andando sobre as águas. Um Deus que aquieta o vento. Um Deus que, se necessário, faz o sol retroceder, o tempo voltar atrás, para fazer o propósito dele se cumprir na sua vida. Não abra mão da confiança nesse Deus todo-poderoso, que move céus e terra para estabelecer o propósito dele na vida daqueles que a quem ele ama. Não abra mão da confiança. Você será ricamente recompensado, diz a palavra. E aí diz o texto: vocês precisam perseverar, porque a confiança, ela se manifesta na perseverança. A confiança é a fé. O que é a fé? É a atitude de dar passos. Sabe o que é fé? É esperar avançando, é esperar dando passos, porque se eu creio, eu ando em direção àquilo que eu creio. O verso 2 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos.
O que você espera? Você tem certeza daquilo que você espera? Então isso é fé. O que você espera? Você espera que vai chegar o tempo da virada de Deus na sua vida? As coisas vão começar a dar certo, as portas vão começar a se abrir. A Bíblia diz que Ele é aquele que tem a chave de Davi, porta que Ele abre e ninguém fecha. Não abra mão dessa confiança. Você tem certeza daquilo que você espera? Aquele que vem virá, diz a sua palavra, e não tardará. Você tem certeza daquilo que você espera? Isso é fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Nós não estamos vendo ainda, mas nós já sentimos o sabor. É aquela comida que você, quando está chegando em casa, meio-dia, você sabe que está na mesa, você ainda não viu, você ainda não experimentou, mas parece que o cheirinho já vem assim no corredor. O sabor você já sente, a boca já enche d'água. Isso é fé. Por aquilo que você acredita, por aquilo que você espera, por aquilo que o Senhor prometeu. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar, porque a perseverança, ela está produzindo algo poderoso em você. O que é? Maturidade. Maturidade só vem com perseverança. E a maturidade é o que é necessário para que o Senhor entregue nas nossas mãos tudo o que Ele prometeu. Somos filhos, e embora sendo filhos, enquanto somos menor de idade, ou seja, imaturos, em nada somos diferentes de um escravo, mas estamos guardados, esperando o tempo do crescimento, para que possamos receber do Senhor tudo aquilo que Ele nos prometeu. E isso acontece como? Com perseverança. Tem coisas que nós achamos que estamos prontos, mas ainda não é o momento. Existe um tempo determinado para todas as coisas que acontecem debaixo do céu. Um tempo e um propósito. Você já está bem mais longe hoje do que quando creu. Você já está bem mais próximo hoje do que quando creu. Então não abra mão da confiança e permanece perseverando. Permanece crendo. Permanece orando. Permanece confiando. De modo que quando você fizer a vontade do Senhor, receba tudo o que Ele prometeu. Porque aquele que vem virá, diz o texto, breve virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas aqueles que creem e são salvos. Você não foi chamado para dar passos atrás, não. Você foi chamado para dar passos adiante. O nosso alvo é Cristo. Você foi chamado para esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar, e avançar, e avançar, e caminhar para as coisas que estão adiante, é na frente. Fé é olhar para frente. Fé é olhar para frente sem retroceder. Nunca mais você vai avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Retrocesso é destruição. Retrocesso é voltar para aquela vida que o Senhor já te arrancou dela. Retrocesso é deixar de experimentar tudo que o Senhor está preparando. O banquete, a recompensa, as grandezas, as promessas estão na frente, não estão atrás. Então não abra mão da confiança, não volte mais um passo atrás. Levante-se hoje e avance, tendo a certeza daquilo que você espera, tendo a certeza daquilo que você aguarda, porque foi pela fé, diz o texto, que os antigos alcançaram um bom testemunho. Todo testemunho que você ouve é resultado de alguém que creu, não duvidou, perseverou, deu passos para frente, ainda que mancando, ainda que em dificuldade, mas decidiu: eu não olho mais para trás, o meu alvo é Cristo, eu estou com Ele, é com Ele que eu vou. Estas pessoas têm bom testemunho. Você pode ir para a história bíblica, você pode ir para a história da humanidade, você não precisa nem ir tão longe, vai para a história dos seus pais, dos seus avós, converse com eles, você vai ver, você com certeza ouvirá um bom testemunho, resultado da fé que eles tiveram em Deus. Porque foi pela fé. A fé, meu irmão, nas palavras que você ouve, a fé naquilo que o Senhor está produzindo dentro de ti. A fé vem pelo ouvir. Senhor, dá-me fé. Então senta e escuta.
Senhor, aumenta a minha fé. Então ouve a palavra e para de reclamar, se coçar na cadeira, achar que o pastor está demorando demais. Senhor, eu preciso de fé. Vai mais um culto então por semana na igreja. Ah, Senhor, eu preciso de fé. Senta e ouve o conselho daquele irmão que já passou pelo que você está passando. Deixa de ser orgulhoso, achar que sabe tudo, que a inteligência nasceu com você. Te humilha, ouve, porque eu estou plantando fé, eu estou produzindo fé. A fé vem pelo ouvir, e a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo, mediante a palavra do Senhor. Sempre que você tem a oportunidade de ouvir uma palavra, é Deus enxertando fé, para que você viva tudo que o Senhor criou você para viver. Fé. O Senhor está produzindo fé, para que você também tenha um bom testemunho. O testemunho dos outros nos edifica, nos alegra, nos ensina a celebrar, porque a palavra do Senhor diz isso. Mas o Senhor vai fazer você viver o seu próprio bom testemunho, um grande testemunho, e não será de outra forma, será pela fé. O meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá na confiança. Como é lindo ver isso, como é maravilhoso. Nós estamos vendo testemunhos da palavra produzindo fé nas pessoas, e as pessoas tomando ela para si, dizendo: eu sei que eu também vou viver um bom testemunho. Hoje ainda eu recebi uma mensagem de um colega, de uma pessoa que eu conheci através de um irmão da igreja do André, que está enfrentando um câncer violento, agressivo, e ele já passou por 2 cirurgias e o tratamento tem sido intenso, mas você não ouve outra palavra na boca dele senão palavras de fé, de alguém que está passando. E semana passada ele ouviu, hoje ele me mandou uma mensagem, eu ouvi a mensagem da semana passada, que eu preguei aqui sobre os benefícios do sofrimento, e ele dizendo: eu tomei essa palavra para mim, e eu sei que eu vou vencer, eu sei que tudo que eu estou vivendo é para a glória do Senhor, e eu vou sair dessa pela fé. Ele está passando dia após dia, pela fé ele vai vencer. Você também vencerá em nome de Jesus, pela fé, não no homem, mas na palavra de Deus, na palavra de Deus. A palavra é poderosa. Me impressiona o poder que tem a palavra de Deus. E às vezes eu vejo as pessoas atacando o quê? A palavra. Invista na palavra. Acredite na palavra. Reaja à palavra. Porque a Bíblia diz: quem tem fé, fala. Crie, por isso falei. Nós, no mesmo Espírito, também cremos e por isso falamos. O que você crê? Você tem certeza daquilo que você crê? Você já consegue identificar? Você já consegue provar aquilo que você ainda não viu? Fale. Fale daquilo que o Senhor está colocando dentro de você. Profetize sobre aquilo que o Senhor está colocando dentro de você. Declare aquilo que você crê. Crê, por isso fala. A sua família não é uma maldição, é uma bênção. Você crê? Fala. Seu marido não é um perturbado, é um grande homem de Deus, escolhido para ser um profeta nessa geração. Crê? Por isso fala. Sua mulher não é fofoqueira não, só está meio desviadinha, mas ela é uma grande mulher de Deus. Crê? Por isso fala. Seus filhos não são pestes, seus filhos são herança do Senhor, um presente que Ele deu. Crê? Por isso fala. Fala aquilo que você crê, declara aquilo que você crê, e você vai experimentar do fruto daquilo que você está falando. Lá no mundo a gente percebe muita gente comendo frutos azedos, amargos, porque não conhece os princípios. O problema é quando é dentro da igreja, crente que era para estar vivendo a plenitude, ainda está comendo fruto estragado, azedo e envenenado. Porque há uma diferença entre aquilo que ouve e aquilo que fala. Que haja uma mudança de vocabulário. Jesus disse: em meu nome vocês falarão uma nova língua. Vocês terão um novo vocabulário. Vocês profetizarão.
Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito, e os jovens, filhos e filhas, servos e servas, profetizarão. Aquele que o profetiza assim o faz para encorajar, consolar e edificar a vida daqueles que ouvem. Então, a partir de hoje, que nós, ao abrir a boca, que seja para consolar, edificar e encorajar. Você estará abençoando vidas, sem dúvida, muita gente será abençoada, mas o fruto é você quem vai comer. Você vai comer o fruto daquilo que você falar. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu manifestei. Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. E aí o texto vai falar vários. O autor vai começar a falar de Abel, vai falar de Moisés, vai falar de Abraão, vai falar de muitos homens e mulheres que pela fé alcançaram, conquistaram, avançaram, viveram, experimentaram, venceram, se tornaram fortes. Ele fala de muitos, até o verso 32, quando nós lemos, que ele diz: agora o que direi? Não terei tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele disse: eu não terei tempo, mas nós temos um tempinho ainda, então vamos falar deles, amém? Ele fala de Gideão. Gideão, a Bíblia fala dele em Juízes capítulo 6. Gideão era um homem que trabalhava numa situação deplorável. Ele era um homem que fazia parte de um tempo na nação de Israel, onde tudo que eles produziam era roubado. A força da terra, a força do trabalho. Havia os midianitas, os amalequitas e outros povos que cada vez que Israel produzia, a terra dava o fruto, eles passavam como gafanhotos, diz a Bíblia, e destruíam tudo, matavam gado, matavam as plantações, destruíam tudo, levavam tudo, e Israel empobreceu tanto que clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor por misericórdia, e o Senhor disse: voltem-se a mim. Sirvam a mim como o único Deus verdadeiro. Eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, e quando eu tirei vocês da escravidão, vocês viraram as costas para mim, para adorar deuses dessas nações estrangeiras a quem eu coloquei vocês no meio delas. Voltem para mim. É o mesmo princípio que o Senhor diz a Salomão quando ele ora, consagrando o templo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e abandonar os seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração, atenderei o seu pedido e sararei a sua terra. A nossa nação precisa se arrepender. A nossa nação está vivendo um tempo, meu irmão, de roubo, de assalto, descaradamente. O tapete foi levantado e nós estamos vendo que toda a nossa produção tem sido levada, tudo aquilo que nós produzimos tem sido roubado. Só que existe no meio dessa nação um povo que não desistiu de acreditar, de trabalhar, de investir, de produzir. Um povo que parece estrangeiro na própria terra. Era assim que Gideão se sentia. Parecia um estrangeiro, parecia alguém ilegal na própria terra. Tem muita gente produzindo e trabalhando hoje no Brasil dessa forma. O que produz não se alimenta daquilo que produz, porque alguém o explora, quem sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O Senhor tem algo especial com aqueles que são explorados. O Senhor tem um olhar especial por aqueles que são explorados, por aqueles que muitas vezes são injustiçados. Eu tenho orado, meu irmão, para que o Senhor abençoe a igreja de uma tal forma que nos coloque na cabeça, como assim Ele prometeu. Nos coloque por cima, como assim Ele prometeu. Que nos faça homens e mulheres que abençoarão a muitos, porque é a palavra que nós temos. Abençoarei os que te abençoares, tu será uma bênção, em tudo que tu tocares, abençoado será. Sabe o que isso significa? Você não vai depender de outros, mas muitos vão depender de você, em nome de Jesus. E sabe o que o Senhor quer de você? Justiça. E a justiça já começa agora, no pouco.
Provérbios 22, verso 22 e 23 vai dizer: não explorem o pobre porque ele é pobre, nem oprimam o necessitado no tribunal, pois o Senhor será advogado deles e despojará da vida aqueles que os despojarem. Tem muita gente que quer viver a grandeza do Senhor. O Senhor já deu uma certa prosperidade, um certo crescimento. O cara está lá com o carrinho dele, bacana. Aí vem o pobre coitado trabalhando 6 horas da tarde, cheio de dívida, preocupado porque nem o salário recebeu em dia. Vem com a sua bicicletinha, dá no retrovisor do irmãozinho. O irmão quer tirar a bicicleta dele para fazer ele pagar o retrovisor. Você pensa que é mentira? Eu já vi isso acontecer. Você sabe por que o Senhor às vezes te abençoa mais do que a outros? Para que você tenha justiça até para arcar com certos prejuízos. Por isso que às vezes você tem sobrando mais do que outros. Tem gente que vai chegar na sua vida que quem sabe vai até te prejudicar, mas ele não tem como te ajudar. Ele não tem como pagar a conta. Sabe o que é isso? É prova. É o Senhor olhando para você e vendo o seu senso de justiça, o seu coração. Não explore o pobre porque ele é pobre. Você quer ser abençoado? Não explore o pobre porque ele é pobre. Você está vendo o Brasil sendo passado a limpo, sabe por quê? Porque estão explorando os pobres porque eles são pobres. Você não verá um deles ficar em pé. Eles cairão porque o Senhor é aquele que olha para o pobre, olha para o necessitado. É Deus de órfão e Deus de viúvas. A verdadeira religião que o Senhor aceita como pura e imaculada é essa: olhar para os pobres e as viúvas e suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Jesus disse: eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio, eu estive preso, eu estive necessitado. Eu fui tudo isso e vocês me acolheram. Que essa igreja seja uma igreja que olhe pelo necessitado, que não oprima o necessitado, que sejamos homens e mulheres dispostos até mesmo a amargar alguns prejuízos, porque nós sabemos que aquele que nós servimos é o dono do ouro e da prata. Se Ele permitir alguma coisa sair da nossa vida, meu irmão, Ele vai dar algo muito melhor, se nós não procurarmos fazer a justiça com as próprias mãos. A justiça do homem é trapo, é pano velho. Gideão era esse homem trabalhando, empobrecido, mas o Senhor veio até ele. E o Senhor disse: valente guerreiro. A Bíblia diz que quem veio até ele foi o anjo do Senhor. Algumas vezes a palavra apresenta esse anjo do Senhor em letra maiúscula e algumas aparições. Há uma corrente teológica que afirma que este anjo do Senhor é Cristo antes de encarnar. Porque no Velho Testamento ele aparece algumas vezes e no Novo Testamento, depois que Jesus vem e encarna-se como o Filho de Deus, nascido da Virgem, esse anjo nunca mais aparece. A corrente ela testifica que ele é Cristo, até porque anjos não recebem adoração, não aceitam adoração. Lá em Apocalipse, quando João vê o anjo que lhe entrega o livro, ele tenta adorar o anjo. Em Apocalipse 19, o anjo diz: não me adore, eu sou servo como você. Em Hebreus 1, verso 14 diz: quem são os anjos, senão espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Cuidado, não sai por aí adorando o anjo não, meu irmão. Tem gente, se a gente falar que o Espírito Santo está se movendo, fica quieto. Se dizer que está vendo um anjo voando, dá glória a Deus, aleluia. Agora esse anjo do Senhor, que significa mensageiro, esse anjo recebeu a adoração. Esse foi o anjo que apareceu na sarça ardente. Esse foi o anjo que apareceu para Gideão. Este foi o anjo que lutou com Jacó. Este foi o anjo que apareceu a Manoá e a mãe de Sansão também. Aparições que as pessoas dizem, ou é uma cristofania ou uma teofania, ou é o próprio Deus que se manifesta de uma maneira física. Só que Jesus disse: quem vê o Pai, vê a mim. Ninguém jamais viu o Pai, mas o Filho o revelou. Então eu sou daquela corrente que acredita que isto é uma manifestação de Cristo. Isso me mostra, sabe o que? Jesus está sempre mais perto da gente do que a gente imagina.
Ele está sempre por perto. Hoje Ele está perto de nós através do seu Espírito. Ele surgiu diante de muitos de muitas formas. No Velho Testamento, aos heróis da fé, Ele surgia como o anjo do Senhor. Para Paulo, Ele surgiu como uma luz vinda do céu, muito brilhante. Para João, em Apocalipse, Ele surgiu como o Senhor de toda a terra, com seus olhos como chama de fogo, diz a palavra, os seus cabelos e a sua face branca como a lã, uma roupa comprida com um cinto na sua cintura, os seus pés reluzentes e a sua voz como o som de muitas águas. E a nós? Ele disse em Mateus 25, eu me apresento a vocês como necessitado. Sabe o que Hebreus 13 fala? Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando aqui sem saber, muitos acolheram anjos. Às vezes estamos pedindo para o Senhor se manifestar de uma maneira poderosa, e Ele se manifesta como alguém pedindo um prato de comida. E eu estou falando do próprio Senhor se manifestando. Não se esqueçam da hospitalidade. No nosso tempo, na nossa geração, o Senhor está se manifestando como alguém que tem necessidade. Sabe o que a palavra hospitalidade fala? Do estrangeiro, daquele que é diferente de nós. A palavra é filoxenia. Nós estamos num tempo de xenofobia, nações contra nações, povos contra povos, pessoas que se insurgem contra outros porque são de grupos diferentes. A gente esperando que o Senhor se manifeste como um de nós parecido conosco, e Ele se manifestando na diferença para nós mostrarmos quem nós somos. No estrangeiro, no diferente, no necessitado, naquele que pensa diferente de nós. Você quer ver Cristo se manifestar na sua vida? Seja um bom hospitaleiro, essa é a palavra? Exerça a hospitalidade, que ninguém bata na janela do teu carro e saia sem uma ajuda, se você puder ajudar. Não diga passe amanhã, se você pode fazer hoje, diz a palavra. Não diga amanhã eu vou ver o que eu posso fazer por você. A gente gosta muito disso. Amanhã passa aqui que eu vou poder te ajudar, quem sabe agora eu estou meio ocupado. Não, se você pode fazer hoje, você só tem o hoje. Faça-o hoje, você vai viver as grandezas do Senhor. Aquele anjo se manifestou a Gideão. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, e ele se manifestou a Gideão dizendo: Gideão, valente guerreiro, o Senhor é com você. Você que não desiste, você que persevera, você que acredita, você que está vivendo pela fé, você que já não sabe mais qual vai ser o dia da manhã, mas resolveu confiar no Senhor. O Senhor está dizendo: eu sou com você. Você tem se mostrado um guerreiro, uma guerreira. Você não está me enxergando, mas você está crendo que eu posso. Eu sou com você. E o texto diz que ele diz: tá, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tanta coisa? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Cadê os testemunhos que os nossos pais nos contam? Quanta gente vivendo dessa forma. Se o Senhor é conosco, por que só os nossos pais contam um testemunho das coisas que o Senhor fez? Por que na nossa geração não? Ele fez a mesma pergunta, e sabe o que o Senhor respondeu para ele? Nada. Porque o Senhor não fica lambendo feridas. O Senhor aponta para frente. E quando ele começou a se lamentar, sabe o que o Senhor disse? Vai nesta tua força. Porque a força que você precisa para ir, você já tem, já está com você. Ah, Senhor, mas os meus pais tiveram condições, os meus pais tinham recursos. No passado a minha família foi. Ah, porque o amigo tem. Ah, porque o outro ministério pode. Ah, porque o concorrente. Senhor, faz comigo também. O Senhor está dizendo: vai na tua força, porque com a tua força você vencerá todos como se fossem um só.
Foi isso que o Senhor disse para Gideão: vai na tua força, porque você vencerá a todos como se eles fossem um só. E a Bíblia diz que eles eram muitos, eram como nuvens de gafanhoto, era um exército incontável, era como a areia do mar. Mas ele foi na força que ele tinha, é a mesma que você tem. O texto de Hebreus diz: da fraqueza tiraram força. Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque quando eu sou fraco eu reconheço que eu não posso, mas me torno forte porque eu vou na força daquele que pode todas as coisas. Vai nessa tua força. A força que você carrega não é sua, é a força do Espírito Santo, é a força de um Deus todo-poderoso. Podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Vai debaixo dessa tua força. Eu sou o menor da minha casa e o meu clã é o menor da nação de Israel. Vai na tua força, sou eu que estou te enviando. Quando você vai debaixo do envio, você vai na autoridade do Espírito Santo, que é o direito legal de representação. Você não vai no próprio nome, você vai no nome de Jesus. Se levanta hoje, vai no nome de Jesus, porque em meu nome vocês pegarão em serpentes, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome nenhum mal lhes causará dano, em meu nome vocês pisarão em cobras e escorpiões, em meu nome vocês vencerão, em meu nome vocês são mais do que vencedores, em meu nome vocês vencerão o mundo, em meu nome. Jesus falou. Você vai no nome de Jesus, é Ele que está te enviando. Sai daqui hoje no nome de Jesus, para enfrentar os desafios que amanhã você vai vencê-los pela fé no autor e consumador da tua fé, em Cristo. Ah, mas eu sou menor, ah, mas eu não posso, ah, mas os meus pais viveram e eu não consigo entender. Vai na tua força, porque a tua força é a minha força em ti. Vai no meu nome, eu estou te enviando, diz o Senhor. É assim que você vai vencer, meu irmão. É assim que nós venceremos. É assim que nós já estamos experimentando certas doses da promessa. É assim, meu irmão, que você achou que ia dar tudo errado lá atrás e você já percebeu que o Senhor não deixou você cair. É assim que você está vendo a luz da aurora surgindo, porque a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai clareando pouco a pouco. Mas é pela fé, vai clareando. É pouco a pouco, mas é até tornar-se dia perfeito. Vai pela fé. O Senhor te diz: é eu que estou te enviando. E Gideão diz: se és tu que estás me enviando, então me permita voltar atrás, ir lá na minha casa e trazer-te uma oferta. Sabe por quê? Porque quem crê se envolve. Quem crê investe. Quem crê dá passos. Outro dia eu estava vendo uma matéria de um rapaz que o sonho dele era ser eu acho que é advogado. Eu não me lembro agora qual é a faculdade. Mas ele, muito pobre, passou numa universidade federal muito longe, não tinha condições. Sabe o que ele fez? Ele começou a vender balas na faculdade, no corredor da faculdade, para poder manter-se na cidade. E sabe o que aconteceu? Ele estava se mantendo na cidade, porque ele acreditou que ele podia viver. E quando ele acreditou, ele começou a procurar meios de investir naquilo que acredita. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem é chamado por Deus para realizar um propósito não tem plano B, meu irmão, é plano A. O plano A vai dar certo. Ah, eu creio, mas agora eu estou vivendo aqui nessa situação aqui, eu estou fazendo isso porque não está dando para viver lá, não está dando para investir naquilo, não está dando para dar passos naquele propósito que o Senhor colocou no meu coração, então eu vou ficar aqui para ver se eu levanto, para ver se um dia eu consigo viver. Não, começa a investir agora naquilo que você acredita, e você vai ver, meu irmão, que o Senhor vai te capacitar, porque aquele que crê, investe. Você crê na promessa do Senhor na sua vida? Comece a investir nela. Ah, eu não tenho dinheiro, mas tem tempo. Investe tempo. Investe. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai dar capacidade, o Senhor vai mostrar a direção.
Gideão acreditou e ofertou, investiu no propósito da vida dele, investiu no Senhor, fez uma oferta ao Senhor, porque ele sabia que era o Senhor que estava lhe chamando, ele creu. Acredite. E ele venceu. A Bíblia diz que com 300 homens, ele venceu uma multidão de um exército inimigo. O Senhor o fez vitorioso. Jefté é um outro exemplo. A Bíblia diz que Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Qual é a chance de um homem desse dar certo? Qual é a probabilidade de um rapaz como ele dar certo? A Bíblia diz que quando seus irmãos cresceram, provavelmente ele era o mais velho, seu pai casou-se, teve uma esposa, os seus irmãos cresceram, teve filhos, cresceram, e quando eles cresceram, expulsaram Jefté do meio dos irmãos, dizendo: tu não participarás da herança conosco, porque tu não és filho da mesma mãe. Qual é a probabilidade de uma pessoa assim dar certo? 100%, se a confiança dela estiver no Senhor. Porque ninguém nasce sem propósito. Todos nós somos chamados por um propósito dos céus. A Bíblia diz que o Senhor já te chamava pelo nome, que você já foi escolhido no ventre, que há um tempo determinado pelo Senhor para te fazer ser alguém nessa terra. Não importa qual é a história da tua família, qual é a tua história, não importa se você foi rejeitado, se você foi rejeitada, se quem sabe dentro da tua casa você encontrou os piores inimigos, o maior desprezo. Nós estamos vivendo tempos, meu irmão, onde nós estamos vendo as famílias. Jesus falou que isso aconteceria: pai contra mãe, filho, filho contra pai, os inimigos do homem ou da própria casa. A maior guerra que a gente enfrenta muitas vezes é dentro de casa, e nós nos sentimos rejeitados, acuados, renegados. Só que a palavra do Senhor está dizendo hoje para você: não abra mão da confiança que você tem, porque você será ricamente recompensado. É necessário que você persevere, porque aquele que vem virá e não tardará. Jefté foi expulso, e os mesmos que o expulsaram depois foram buscá-lo, para que ele fosse líder da sua nação, para salvar o povo da derrota. Se você não duvidar, a sua hora vai chegar. Se você crer, a sua hora vai chegar. Não fique pensando, não fique fazendo cálculos, pensando: aquele lá é porque nasceu em berço de ouro. Não. O Senhor gosta de improváveis. A maior chance de você dar certo é alguém olhar para você e dizer que você não vai dar nada. Quando alguém disser para você: você não vai dar nada, você levanta as mãos e dá glória a Deus. Porque o Senhor dos céus olha: não vai dar nada, eu vou mostrar que ele vai dar alguma coisa sim, ela vai ser alguém sim. Porque foi Jesus que falou: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vocês forem caluniados, perseguidos, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, porque assim também trataram aqueles que vieram antes de vocês. Mas felizes são vocês, bem-aventurados são vocês. Então, meu irmão, o mesmo Deus que está escrevendo uma história linda para quem está do teu lado, está escrevendo também uma poderosa para você. Então somente creia no Senhor. Você tem 100% de probabilidade de dar chance, de dar certo, se o seu coração e a sua fé estiver no Senhor. Grandes coisas o Senhor está preparando. Pega a experiência de Jefté como um testemunho para você. Pega a experiência de Sansão para nós encerrarmos. Como eu disse para você, eu não ia demorar muito, já está quase 1 hora. Sabe o que Sansão ensina? Quando a gente fala de Sansão, nós falamos muito das falhas de Sansão. Nós sempre falamos de Sansão como aquele que nasceu para ser o que foi, mas viveu pecando, errando, furaram os olhos dele, o Senhor se afastou dele. Só que interessante é que Sansão foi parar no rol dos heróis da fé. Porque Deus não é esse amargurado que eu e você somos, de ficar guardando rancor da vida dos outros.
Deus é aquele que quando nós nos arrependemos, Ele lança no mar de esquecimento os nossos pecados e deles não se lembra mais. E aí Sansão foi parar no rol dos heróis da fé. Você sabe por quê? Porque não importa como você começa, o importante é como você vai terminar. Salomão disse, o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Talvez você tenha começado muito mal, e aí por causa disso você está abrindo mão da confiança, porque você esperava, você planejou, e as coisas não aconteceram como você imaginava. Só que não importa como começa, importa é como termina. O Deus que eu e você servimos já escreveu o final da nossa história. A Bíblia diz que os nossos dias estão escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. É um Deus que começa escrevendo pelo fim. Talvez o começo não foi muito como você esperava, mas o final será para a glória do nome do Senhor. Talvez o início foi maravilhoso. Vigie e ore, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tem muita gente que também começa muito bem, mas o importante não é como começamos, é como terminamos. Não se orgulhe, não pense que é melhor do que os outros só porque começou muito bem. Isso é uma oração que eu faço todos os dias. Eu peço, Senhor, nos livra disso, porque nós, enquanto ministério, nós vamos fazer 5 anos o ano que vem, o mês que vem, agora em abril, 5 anos, e a verdade é que nós começamos muito bem, e muitas vezes nós somos referência para muita gente, porque começamos. O Senhor tem sido abençoador, cheio de graça, mas é graça mesmo, não é outra coisa, é graça. Isso não nos dá vantagem sobre os outros, isso nos dá uma responsabilidade maior do que os outros ainda, porque não é como começamos, é como terminaremos, e nós terminaremos diante do Senhor, para a glória do nome dEle, produzindo e realizando tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, com o mesmo temor e tremor dos primeiros dias. Talvez você está vivendo já um tempo de bonança, mas ainda não é o teu fim. Tem muita coisa para viver, tem muita coisa para acontecer. Permaneça na mesma dependência dos primeiros dias, na mesma confiança dos primeiros dias. Sansão, ele começou bem, se atrapalhou todo, se afastou do Senhor, mas ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o Espírito de Deus veio novamente sobre ele. E a Bíblia diz que no último dia da sua vida, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Se nós nos alinharmos, o negócio, meu irmão, hoje é nos alinharmos. Como eu disse para você, Salomão disse, existe um tempo e um propósito para todas as coisas que acontecem debaixo do sol, na terra. Sabe o que a gente precisa hoje? Pegar o time de Deus, dizer, Senhor, me coloca no teu time, sincroniza o meu relógio com o teu, sincroniza o meu tempo com o teu, para que a gente não perca a hora da visitação, o dia da visitação. Existe um tempo para todas as coisas, existe tempo de viver, tempo de morrer. Tem gente que está morto no momento que tem que estar vivendo, e aí quando a morte chega quer viver tudo que não viveu a vida toda. Não, que haja um sincronismo hoje, que você viva a vida abundante que Jesus prometeu para você, para a sua casa e para a sua história, para o seu ministério. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Se é tempo de sorrir, aproveite para sorrir, porque senão no tempo de chorar você não terá esperança. Sincroniza. Há tempo de se aproximar, há tempo de se afastar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor é aquele Deus que faz tudo com um propósito. O nosso objetivo é sincronizar o nosso tempo com o dele. Nós nos sincronizamos nos submetendo, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, faça o teu querer a partir de hoje na minha vida. Senhor, a partir de hoje eu não serei mais daquele que retrocede, mas daquele que avança, porque eu creio que aquele que vem virá, breve virá e não tardará. Eu quero ser esse justo que vive pela fé, este homem, essa mulher que tem certeza daquilo que espera, que prova aquilo que ainda não viu, mas já tem aqui dentro do seu coração a convicção de que no Senhor viverá tudo aquilo que Ele prometeu.
teu ministério será poderoso, abençoado, porque você tem um Deus que vai prover e sustentar tudo que Ele tem te chamado para viver. A tua casa será abençoada, a tua casa será frutífera, porque você tem um Deus que te prometeu. Ele disse: aquele que estando em mim, aquele que está em mim dá fruto, fruto que permaneça, a fim de que o nome do meu Pai seja glorificado. Se você está em Jesus, você vai frutificar. É um tempo, meu irmão, de viver a abundância do Senhor, e isso nós vamos viver pela fé. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.